começou mal no começo do jogo e como você orientou os jogadores para que eles se acalmassem e buscassem a vitória? Bom, boa noite. Claro que a gente respeita, né, as leituras, as visões. Eu acho que a gente não iniciou mal, acho que a gente fez um bom jogo o tempo todo para ser um jogo fora de casa. Obviamente que o adversário ia criar situações de desconforto pra gente, mas o gol foi foi uma infelicidade nossa e uma rara felicidade deles, né? Um gol ocasional que acontece. E aos pouquinhos nós fomos criando. As nossas oportunidades criadas foram melhores e elaboradas do que a do Operário. Eu acho que a gente fez um grande jogo durante todo o tempo. Agora a pergunta do Pedro Henrique Geninho. Luizinho, o Vila voltou muito bem para o segundo tempo e você sequer precisou mexer no início. Qual foi a sua estratégia no vestiário e o que mudou tanto o Vila Nova para uma vitória dessa importância? Assim, dei muito feedback positivo, né? Acho que não foi necessário a gente aumentar assim, o tom da voz, porque nós estávamos fazendo um bom jogo, né? Tínhamos que ter a clara noção para não perder a confiança que nós estávamos perdendo por um lance isolado. Então a gente trabalhou muito essa questão mental, comportamental, para que nós pudéssemos continuar, né, com a batida que nós vimos e melhorar, obviamente, para que a gente pudesse virar a partida, e assim aconteceu. Agora a pergunta do Felipe André da Fenomenal Esportes. Eric Davis e Denis Júnior atuaram todos os minutos do jogo. Qual a importância da dupla nessa vitória e como agregam na sequência do segundo turno? Série B é extremamente competitiva, você precisa ter elenco, precisa rodar. O Henrique vinha numa sequência aí de 90 minutos. O Denis, apesar de não vinha numa sequência jogando, estava mais fresco, ia suportar mais, claro que ia acabar mais desgastado. O Eric também, depois da Copa América, deu uma pausa, mas os treinos serviram para dar ritmo, né? E aí, como é um jogador que tem lastro, tem muita experiência, conseguiu dar conta do recado e os dois foram importantes para a nossa vitória. Agora a pergunta do Igor Santiago da Rádio Band News. Segunda vitória fora de casa na Série B. É o fim da má fase longe do Oba? Olha, assim, eu não acredito a má fase longe do Oba. Obviamente que a partir de agora a gente se responsabiliza por um todo, nós estamos à frente e do treinador, o treinador realmente tem que se responsabilizar. Nesse trecho de trabalho nosso fora de casa, se eu não me engano, nós temos 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A gente melhorou o nosso retrospecto fora de casa. 2 dessas, nós tomamos um gol faltando 1 minuto lá em Curitiba, 1 minuto lá em Chapecó, fazendo grandes jogos. Eu acho que 2 jogos aí foram mais fora dessa nossa dinâmica, que foi o segundo tempo da Ponte, que foi o jogo contra o Guarani, né? O jogo do Ituano a gente não fez um jogo de tanta imposição, mas tivemos muitas oportunidades. O jogo que nós perdemos do Botafogo, e fatalmente todas as equipes vão fazer jogos abaixo em algum momento, se tratando de um nível de competitividade muito alto, né? Mas para que a gente não se apegue a um trecho, né? A um jogo, ninguém vai conseguir jogar bem todos os jogos e vencer todos os jogos fora de casa nem dentro de casa, mas eu acho que esse jogo aí não pode reverberar mais, né, do que já reverberou. Se viu de aprendizado que se a gente entrar em campo como nós entramos com aquela energia tão baixa, a gente não consegue competir. Hoje a gente colocou a nossa energia em campo e competimos muito bem e culminou com a vitória. Pela pergunta do Luiz Felipe Mendes do Popular. É a primeira vez nessa Série B que o Operário sofre 3 gols em casa. Isso dá moral para os próximos jogos do Vila Nova como visitante no campeonato? Com certeza, estava na expectativa de conseguir um placar mais alargado, como foi o último, 2 gols de diferença, mas só agradecer a Deus, pelo muito, não diria nem um pouco, hoje o muito, 3 gols foram suficientes para que a gente pudesse garantir o resultado. E o Operário, se eu não me engano, antes da partida era a melhor defesa da competição, né? Melhoramos o nosso saldo nas 2 últimas partidas, né? 3 gols de saldo aí, os 2 em casa, se um a mais hoje, era algo que a gente estava buscando, ser mais eficaz em detrimento da eficiência que a gente vem tendo de criar bastante e fazer mais gols. 5 gols nas últimas 2 partidas. Agora a pergunta do Alex Rodrigues da CBN. Luizinho, queria que você falasse um pouco sobre o Emerson Urso, muito jovem, chegou como uma aposta e hoje mais uma vez foi decisivo. Está sendo agraciado pelo que tem trabalhado, o garoto humilde, trabalhador, não baixa a guarda, tendo muitos minutos ou não, e Deus vai abençoando, as coisas vão acontecendo, e ele está fazendo os gols dele ganhando evidência no campeonato, no cenário, nos ajudando bastante. Precisamos ter jogadores para sustentar, jogadores para entrar e trocar marcha, características diferentes, ele entrega essa alegria nas pernas, essa velocidade, está sendo abençoado pelo trabalho que ele tem feito no dia a dia. Agora a pergunta do Breno Modesto, de jogo aberto. Luizinho, após essa vitória, como o fator casa aliado à presença da torcida, podem ser determinantes na próxima rodada para que o Vila supere mais um concorrente direto e entre no G4 sem depender de outros resultados? Uma coisa que eu citei antes do jogo, que nós não podemos deixar o torcedor sair de pé da gente, né? Essas vitórias fora de casa faz o torcedor lotar ainda mais o Oba. Nós sempre temos um ambiente muito hostil, a torcida está sempre do lado, mas para estar esbordando, gente ali no vidro ali, né, colado,
aumenta ainda mais a pressão para o adversário. Eu tenho certeza que o nosso torcedor, que já faz a diferença para a gente nesse jogo, vai estar como no jogo do Goiás, no jogo do Santos. Vão lotar o Oba para a gente se tornar mais forte contra o América Mineiro, que é uma grande equipe. Penúltima pergunta do Igor Ferreira, do Mais Goiás. Gostaria de saber o tamanho dessa vitória do Vila Nova para a sequência da Série B. Vitória gigante. A gente vence em casa, vence fora. Né? Agora a gente tem uma oportunidade de cravar, né, a posição no G4, porque agora é um confronto direto contra o América. O América ainda vai jogar, né? Dependendo do resultado dele, se nós vencermos o América, a gente crava ali o G4 novamente. Agora a última pergunta do Pedro Paulo Lemos, Doutores da Bola. O Vila volta a colar no G4 após uma sequência ruim. Quão importante para o grupo é começar esse segundo turno bem, pensando em um possível acesso? Importantíssimo. Sequência 2 vitórias, trabalhar muito para a gente engatar uma terceira. Quando você engata 3 vitórias, é quando você consegue estar mais posicionado, digamos assim, e você consegue acumular uma pequena gordura, né? Porque fatalmente ninguém vai ganhar todos os jogos na Série B, né? E se você tem 2 vitórias, consegue a terceira, você vai para um 4º jogo com expectativa de engatar uma 4ª, é o que o Novo Horizontino fez, o Mirassol, é isso que faz a diferença, é isso que nos colocou na liderança quando a gente conseguiu vitórias em sequência. Aquele trecho depois do jogo do Goiás, empate do Coritiba, vitória do Amazonas, vitória do Avaí, em 4 jogos nós conquistamos 3 vitórias, aquilo que nos colocou na liderança do campeonato. Então vamos agora com essa expectativa, com o pé no chão, né? Mas tentar tirar proveito dessas 2 vitórias e trabalhar muito para conquistar uma terceira.